Boa noite. No Globo Repórter de hoje, os segredos do povo que reconstruiu uma terra devastada. No momento em que ventos de esperança varrem a Ásia, nossa equipe viaja em busca de uma resposta. Coreia do Sul. Que país é este? A maior riqueza é a educação. Vamos conhecer jovens estudantes que falam a nossa língua. Astros da música pop que movimentam um mercado bilionário. E mulheres com mais de 60 anos que mergulham sem equipamentos em busca das riquezas do mar. Envelhecer não é parar. O casal que trabalha no campo sustenta os estudos da filha na cidade. A beleza dos terraços de arroz à beira-mar. As vastas plantações do chá que purifica o organismo e o ginseng da montanha, a raiz que vale ouro. Taekwondo, a magia de uma arte criada por guerreiros. E o mercado que parece um aquário, direto da água para a panela. No horizonte, o mar. Até onde a vista alcança. Em terra firme, a natureza também é grandiosa, mas está cercada. Com a fronteira do norte bloqueada pela divisão do país, na prática, a Coreia do Sul se transformou numa ilha. Assim, para o povo das montanhas, o mundo se abre pelo mar. Vejam só, Japão de um lado, China do outro. Ao redor da península, cerca de 3.000 ilhas se espalham pelo mar. Nós estamos aqui, na maior de todas, Jeju. Uma Coreia diferente. A ilha de Jeju é um ponto no meio do oceano que os coreanos têm orgulho de mostrar. É um presente dos vulcões. Uma sequência de explosões criou um cartão postal. A montanha que brota do mar está coberta de mata verdinha. Mas nem sempre o sol brilha por aqui. O clima de Jeju é assim. De repente, o tempo muda. É preciso reconhecer os sinais para evitar os perigos de uma tormenta. As mulheres do mar, as Haenyos, dependem dessa natureza instável para viver. São as sereias coreanas. Elas mergulham sem equipamentos. Quando tomam fôlego, emitem um som, um canto. Buscam os frutos do mar lá no fundo, alimento e trabalho. São elas que garantem o sustento de suas famílias, uma vida de muitos sacrifícios. Esta era a sina da maioria das meninas de Jeju. Mas de alguns anos para cá, muitas foram estudar no continente, em busca de um futuro melhor. Por isso, as sereias que ainda resistem nessa profissão são mães, avós, que trazem no rosto as marcas do tempo e a sabedoria do mar. 맛있어요! Os frutos do mar ficam guardados dentro da água. Mesmo quando elas não vão apanhar no fundo do mar, tá tudo fresquinho aqui, bem guardado. As sereias coreanas também vão para a cozinha. Nesse pequeno restaurante, são elas que fazem tudo. Depois de pegar no fundo do mar, a parte de preparar aqui no restaurante é fácil, né? O difícil é ir buscar a comida lá no fundo do mar, né? Ela diz: aqui na terra eu posso respirar enquanto eu trabalho. É muito mais fácil. Há quanto tempo a senhora é Haenyos? 40년 넘었어요. Mais de 40 anos. E ela quer passar dos 70 nesse ofício. E conta que na vila, algumas Haenyos têm mais de 80 anos. Uau! É o fruto da coragem das Haenyos. Privilégio. Esta é uma das Haenyos mais admiradas da ilha. Ela nos conta que algumas começaram com 12, 14 anos, mas ela já tinha 32 quando aprendeu o ofício. E ela ampliou os negócios criando uma rede de distribuição de frutos do mar.
No começo foi muito difícil. O coração tem que ser forte para aguentar as longas jornadas debaixo d'água. Algumas reuniões chegam a ficar quase 3 minutos sem respirar. Hoje em dia, ela fica entre 1 e 2 minutos. E elas vão até o fundo e voltam várias vezes, durante até 5 horas direto. Enfrentam a correnteza e o movimento das águas. Hoje é um bom dia para mergulhar? Ela diz que o mar está muito agitado. Por isso, as reniós jamais trabalhariam num dia como hoje. Enfrentar os desafios do mar faz parte da vida e das lembranças de muitos coreanos. Longe da ilha de Jeju, muitos aposentados vêm até a porta do mercado de peixes de Busan para ver o movimento dos barcos. Busan é uma das cidades mais importantes da Coreia do Sul. Os peixes e os frutos do mar chegam em baldes e bacias e são levados para esses aquários. 안녕하세요. Essa é a grande diferença desse mercado. Não é peixe fresco, é peixe fresquíssimo. 안녕하세요. 안녕하세요. Olha o tamanho desse caranguejo. Esse é o maior. Olha o tamanho disso. Gente, parece que o mar inteiro está aqui dentro do mercado. Acho que o oceano foi transportado. Será que eu posso pegar? Não machuca, não? Hã? Ah, cansa me dar. Dói a mão. Tem muito espinho aqui, ó. Aqui. Pescar aqui é fácil, né, gente? Já tá na mão? Cansa me dar. O mercado está sempre movimentado e o cardápio por aqui é muito diferente. Bom, agora a gente vai escolher o nosso almoço. Eu já tenho a minha barraca preferida aqui no mercado. Olha, então eu vou levar um daquele ali. Opa! Pescado na hora. Vamos lá. Vamos seguindo o nosso peixe. Podemos perder ele de vista. E ela vai preparar aqui no andar de cima o nosso almoço. Os pratos são muito saborosos. Vou provar o meu peixinho. Mas isso aí, ó, delicioso. É muita fartura. E pensar que há poucas décadas, por causa da guerra, as pessoas na Coreia chegaram a passar fome. Hoje em dia, a produção agrícola mecanizada da Coreia do Sul garante o arroz de todos os dias. É a base da alimentação no país. Na beira do mar, as plantações são ainda mais impressionantes. Ele estava me explicando que esses terraços de pedra foram construídos há 600 anos. São um patrimônio nacional aqui da Coreia. Muita gente vem ver de perto esse lugar histórico. O arroz produzido aqui é orgânico. Esse bichinho ajuda a combater possíveis pragas e a manter o equilíbrio ecológico dos terraços. Esse caracol é uma forma de aumentar a produção sem usar qualquer tipo de aditivo químico. Por toda a Coreia do Sul nós vimos plantações de arroz. No interior, entre as montanhas. Um país com tão poucas terras planas precisa usar também as encostas para a agricultura. Vejam só esta plantação de chá verde. As plantas não estão nesse lugar por acaso. Aqui no alto, elas recebem diretamente a brisa do mar, que está só a 5 quilômetros daqui. E o segredo do chá verde está nos detalhes. Está em cuidar de cada folhinha, uma por uma, mesmo nessa imensidão da montanha. E assim, tão verdinhas, parece até que elas percebem que estão num lugar tão bonito. O litoral está logo ali na frente e a umidade chega até lá em cima, nos terraços de chá. A colheita é feita com a ajuda desta máquina, que funciona como um grande aspirador. As folhinhas vão entrando nesses sacos e são levadas ali mesmo até o caminhão. Que benefícios beber o chá verde, que é o uso mais tradicional, traz para a nossa saúde? 녹차는 저희 몸에 O nosso guia toma chá verde todos os dias. Diz que é isso que mantém o peso ideal,
retira as toxinas do corpo e previne doenças do coração e até o câncer. O chá perfeito é preparado conforme manda a tradição. E para os brasileiros que gostam de tomar o chá verde, quais são as regras do preparo para que ele fique na temperatura ideal e feito da melhor maneira? O segredo é aquecer o bule antes de fazer a infusão. Por isso, passam a água de um recipiente para o outro. Importante, a infusão é rápida, 1 minuto e meio só, já está pronto e na temperatura ideal. Muito bom. Parece que a beleza da montanha veio aqui para minha tacinha. E tem uma outra preciosidade bem lá no alto. É o ginseng da montanha. E agora vai começar a nossa busca ao ginseng. É uma caça ao tesouro. Ele não sabe o que vai encontrar. Ele pode procurar durante horas e não achar nenhum, mas ele pode cair numa região onde tenha muito ginseng e aí ele tira a sorte grande. Vamos subir a montanha. Mas parece que a subida não vai ser tão difícil assim. Então, Toquinho, né? Bondinho, tem um bondinho, um carrinho que ele fez pra gente subir a montanha. E ele vai pilotando. Vamos subir a montanha. É como procurar agulha num palheiro. Mas o Sr. Kim tem um olhar treinado para isso. E aí está. Essa raiz que ele tirou é preciosíssima. Cada nódulozinho desse aqui quer dizer 1 ano. Então, essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Vale quase R$1.000 essa plantinha aqui. Mas isso aí, ó. Uma delícia. Pode não parecer, mas a coleta de hoje rendeu bastante. Ele tem uma fortuna na palma das mãos. E a busca do ginseng inclui um ritual de agradecimento. O grito de felicidade dele. Chibata! O Sr. Kim masca ginseng assim que acorda. Só 2 horas depois, ele faz a primeira refeição do dia. Ele diz que serve para equilibrar a saúde do corpo. É bom para quem tem diabetes, pressão alta. Funciona como um estimulante. O ginseng da montanha é o mais valioso. Mas existem outras variedades. Seja onde for, essa plantinha frágil cresce cercada de cuidados. Na Coreia do Sul, a vida no campo não é garantia de tranquilidade. É uma alternativa para quem precisa custear o estudo dos filhos nas principais cidades do país. É caro morar em lugares como Seul e Busan, e envelhecer pode ser bem mais difícil assim. Por isso, o Sr. Jin decidiu mudar de vida. E está colhendo o que plantou durante toda uma vida de muito trabalho em Seul. Ele era funcionário de uma grande empresa, até que se viu diante de uma situação muito familiar a milhares de brasileiros. Foi levado a se aposentar ainda muito cedo. Junto com a senhora Lee, eles decidiram se reinventar. Para ele, foi como uma viagem de volta para casa. Afinal, quando criança, ele chegou a morar na roça coreana. Mas a senhora Lee sempre foi moça de cidade grande e teve que começar do zero. Não foi fácil. Mas pelo que vimos de perto, ela aprendeu de tudo. Até mesmo a gostar dessa vida de muito trabalho. E por que não, de alegria. Agora a gente está indo colher a batata doce. Hora da colheita. Ở đâu anh đến một mình chẳng quen mà không biết sao nhìn chừng người ta tan tình tan ok. Espetáculo aqui no caminho, ó. É contagiante. Colher batata doce com alegria. As tarefas são divididas. Primeiro, o Sr. Jin passa a máquina na plantação. Depois, as mulheres recolhem as batatas. E a postura delas é impressionante. Trabalham agachadas o tempo todo, um esforço muito grande, agachando e levantando junto ao chão. Deve doer muito as costas, né? É. Mas ela não perde o bom humor. A colheita é armazenada neste galpão da família. Olha o tamanho da batata doce. Ah, tamanho do sorriso. É.
O pessoal aqui é muito simpático. Ela tá preparando uma batata doce pra gente. Essa aqui já tá cozida. Ah, tá quente, hein? Tá quente, ó. É a batata doce que ela plantou. Ui, tá bem quente. Tá bem quente. Batata Batata doce. doce. Batata doce. Batata doce. Doce. Batata doce. Koguma. Koguma. Ah. Daqui, as caixas de batata doce vão pelo correio até Seul, onde mora a filha deles. Ok, Pedro. Oh, Pedro. Pedro. I'm Ok. Nice to meet you. Como é que é um tipo assim, muito prazer, uma coisa... Pangapsumida. Pangapsumida. É a B que leva os produtos que saem lá da plantação dos pais dela. Vamos pro mercado, entregar os produtos, direto do campo. O bairro é tranquilo e ainda há pequenos comércios e vendedores de rua. Chegamos no mercado. Vamos ver a qualidade do produto. Ela está conferindo. Agora levando os produtos para exposição, aqui eles vão ficar à venda. Você lembra desse momento, dessa decisão de ir para o campo da sua família? O que isso representou para os seus pais e para você? Meu pai foi muito corajoso. A família toda apoiou. E até hoje penso nisso, quando tenho que tomar uma decisão difícil. Pê, e para você e sua mãe, foi um momento difícil? Porque afinal seu pai era um sonho da vida dele, mas a família toda foi junto. Minha mãe é que sofreu muito, mas ela aceitou porque era pelo bem da família. E ela mantém esse espírito de união até hoje, mesmo morando tão longe. A saudade da casa dos pais fez a B se lembrar de uma receita muito especial. Batata doce com castanhas e mel. Honey mix. Very delicious sweet food. Será que é um doce mais doce que o doce de mãe? Ela preparou pra gente experimentar. O passo a passo está na nossa página na internet. E esse aqui é o doce preferido da B. Ela tá lá em Seul e eu que vou provar agora. 맛있어요. Eles estão bem adaptados. Vamos voltar para Seul? Morar lá? Vamos com a gente? O Sr. Jin diz que ganha bem e que a rotina de trabalho segue o tempo das colheitas. Mas e a saudade da filha? Quando comento que deve ser difícil morar tão longe dela, eles até demoram a entender a questão. Porque para eles é natural. Ela está na idade de se dedicar aos estudos e se preparar para o mercado de trabalho. Esse é o grande trunfo da Coreia do Sul, a educação. E eles aprendem desde cedo que essa é a melhor estratégia para ganhar o jogo, em todas as fases da vida. A educação pública de qualidade foi a grande descoberta de um país que respeita os professores e investe na sabedoria dos mestres. É daqui a pouco. Que país é esse? Depois de ser devastado pela guerra, como pode ter se fortalecido tanto em tão pouco tempo? Estradas bem cuidadas, floridas, transporte público de qualidade, tecnologia de ponta, cidades limpas. Que caminho esse país seguiu para crescer tão rápido? Os coreanos dizem que o grande investimento que se fez aqui foi em educação. Com a palavra, o professor Henrique, que dá aulas de português em Seul. Ele se casou com a Ji-Yeon e vive aqui há 10 anos. A infraestrutura das escolas na Coreia é muito boa, investem muito na carreira dos professores aqui. Tanto é que é um sonho dos pais que a filha seja professor de escola pública, porque tem uma carreira estável e que tem prestígio na sociedade.
Então, é nesse ponto que eles acertaram. Nem tudo é perfeito, mas faz parte da cultura coreana enfrentar os problemas investindo na qualificação das pessoas. Enquanto estivemos aqui, vimos muitas turmas aprendendo ao ar livre. Na Torre de Seul, no Grande Palácio. Portas abertas para os estudantes de toda parte. Tem jeito melhor de aprender? Esse caminho aqui é cercado por degraus e isso não é à toa. É que nesse caminho central, só o rei tinha permissão para andar. Aqui à direita iam os servidores civis da realeza e aqui do lado esquerdo, os militares, os soldados. No sentido rei hoje aqui. Eu e eles todos, né? 안녕하세요. 안녕하세요. Brasil, Brasil. 메리. Como é que fala Brasil? 브라질 뉴스? 오, 요. 오, 굿잡. Sem perder a majestade, são elas que mais aproveitam, as crianças. Com alegria, respeito e sem bagunça. Que aula de cidadania! Em cada detalhe, em cada prédio, um capítulo diferente. E lá estão elas, as montanhas que guardam a história da Coreia do Sul. Esse era o lugar das grandes cerimônias. Nessa praça, os reis eram coroados e visitantes ilustres eram recebidos com toda a honra. E até aqui, os coreanos seguiam o espírito das montanhas. Aqui do alto, o rei derramava correntes de sabedoria que se espalhavam para o povo por todo o país. Séculos depois, uma sábia decisão foi reconhecer que era preciso mudar o rumo do crescimento urbano. Vejam só o que fizeram. Derrubaram o elevado que existia aqui e revitalizaram o rio que atravessa a cidade. Quem diria, essas águas já foram um esgoto a céu aberto. O rio não só renasceu, ele cresceu. Hoje em dia, vários riachos que vêm das montanhas são desviados para formar essa correnteza. Água cristalina, correndo no centro de uma cidade de 10 milhões de habitantes. Os moradores de Seul ganharam um parque público muito bem cuidado. Qualidade de vida ao alcance de todos, bem ali, no meio da avenida. Helena mora perto daqui. Antigamente era uma cidade bem cinza, né? Agora é cidade verde. Eu gosto disso. Ela esteve no Brasil mais de uma vez. Fez trabalhos voluntários no Nordeste, morou em São Paulo e viu de perto o rio Tietê. A gente conhece os rios lá de São Paulo, eu sou de São Paulo também. Como é que você compara isso onde a gente está aqui com o que você viu lá? Bem, algumas ruas estavam bonita e bem não suja, mas diferença. A paisagem urbana não foi o que mais chamou a atenção da Helena. Com delicadeza, ela disse que se surpreendeu mesmo foi com o nosso sistema de ensino. As pessoas estudam na escola particular usam muito dinheiro para entrar para a faculdade de governo. Então, para mim, esse sistema é bem estranho, né? Porque aqui na Coreia, estudantes da pessoa público também entram na boa universidade e tem várias chances na sociedade. Hoje a gente vê Seul, uma cidade rica. Que papel você acha que a educação na Coreia tem na construção desse país? Para coreanos, a educação é o poder, a educação é um power. Porque na Coreia não tem nada. A gente não tem gasolina, não tem material. Então a gente tem só pessoas, né? Como se isso fosse pouco. Essa turma fala a nossa língua. Hey. Karina. Tudo bem, Karina? Eu sou o Pedro. E você é o? João. Tudo bem, João? Prazer. Eles estudam cultura brasileira e muito. Hoje tiveram umas horinhas de folga. Vamos lá, vamos cantar. E vieram nos mostrar como funcionam os karaokês na Coreia do Sul, os norebang. Olha, eu não posso ajudar na escolha, tá? As pessoas reservam uma salinha e se reúnem para cantar a qualquer hora do dia.
já é tradição. O jeito é entrar na dança. E que imagem que vocês faziam do Brasil antes de conhecer melhor o Brasil? Samba. Paixão. Carnaval, bossa nova. É, carnaval. Mas tinha muitos idiomas no mundo. Por que você escolheu português? Por que português? Porque o Brasil é muito interessante para mim, porque o Brasil e Coreia fica muito longe da Coreia, então eu sempre tinha interesse na América do Sul também, e especialmente Brasil. E eu achei que o Brasil ia crescer muito. Mas agora um pouco lento, mas eu gosto. Eu tinha 3 opções: chinês, e português e Tailândia, assim. Daí eu pensei que, então, eu poderia ser um expert do mercado latino. Quando eu aprendo português e espanhol, vai ficar mais fácil para aprender. Então, por isso eu escolhi português. Porque o chinês já tem muitos, quem fala muito bem, né? A competição e a pressão por bons resultados já viraram problemas de saúde aqui na Coreia do Sul. Pressão sempre existe aqui na Coreia, eu acho que, especialmente para os estudantes. Mas eu juro que não sou eu quem sofreu assim, não. Sim, todo mundo, né? Todo mundo. Eles sacrificam muito para ter uma boa educação. O nome das universidades vão ser hierarquia social. É bem rígido e é muito difícil para mudar de novo. Todos os anos tem, alguns alunos se matando por causa da pressão e por causa da nota. É bem triste, né? Difícil para nós, brasileiros, imaginarmos que educação de qualidade também pode trazer problemas. A grande diferença entre a Coreia e o Brasil, na Coreia, a profissão, os professores como fala? É muito respeitado. Muito respeitado. Assim, Valorizado. Valoriza muito. Henrique que o diga. Ele já foi aluno na Coreia do Sul. Hoje é mestre. E aqui tem essa noção da hierarquia muito rígida, né? Acho que você também, como brasileiro, representa um pouco essa quebra, talvez, né? No início isso é inevitável. Quando a gente chega na sala de aula, acaba se sentindo um pouco assim, nossa, quanto respeito. Mas aos poucos eles vão notando que é diferente assim com a nossa cultura, que obviamente você tem que respeitar o seu professor, mas você tem mais acesso a ele. Então, às vezes eu até noto assim, os alunos que já estão assim para se formar, que já sabem lidar com brasileiros, eles encontram um professor coreano no corredor e dão aquela, abaixam a cabeça, às vezes dá aquela curvada de 90 graus. E quando me vem, fala, professor! Parece que essa turma aprendeu um bocado com o professor Henrique. Longe da universidade, eles parecem bem à vontade com a gente. Você se lembra dessa música? Já fez muito sucesso no Brasil. É o K-pop, a música popular coreana. Por aqui, ser astro do K-pop é o máximo. Eu sou o Jaehyun. Ok! Esse grupo é um sucesso. Eu sou o Wingwing. Eu sou o Yuta. Eu sou o Johnny. Como é que é, sendo tão jovens, carregar nos ombros essa responsabilidade de ser a imagem da Coreia para o mundo? Como no Brasil o jogador de futebol é e aqui vocês são? Ele diz que é uma grande honra e que estão trabalhando cada vez mais para não decepcionarem o público. Afinal, quem não quer ganhar uma medalha de ouro? A gente sabe que aqui na Coreia o ensino é muito rigoroso. Essa disciplina do ensino vocês trazem para a carreira de vocês na música também? Eles dizem que o empenho é muito parecido. Eles se dedicam e se esforçam ao máximo, assim como nos tempos da escola. A cobrança por resultados é alta, o ritmo de trabalho alucinante. São muitos grupos, muitos produtos. O prédio onde eles gravam é como um templo para os seguidores do K-pop. É uma fábrica de produção de artistas em série. Todos são muito jovens. Quem não pode encontrar os artistas pessoalmente, encontra a reprodução em impressora 3D.
Uma indústria que movimenta 16 bilhões de reais por ano. Vocês sabiam que vocês têm muitos fãs no Brasil? 오늘 여기 와서 영광입니다. Welcome. I'm the biggest hit on the stage. Enquanto isso, em meio a tantas novidades, o palácio de mais de 600 anos continua ali, para lembrar a todos de que é preciso se modernizar no tempo certo, sem perder a história de vista. Esse era o pavilhão de trabalho do palácio e aqui já não existe uma grande escadaria separando a construção da área externa. A entrada principal está quase no nível do chão. Isso tem uma explicação bem simples. O último imperador vinha trabalhar de carro. Era o início de grandes mudanças na Coreia. Era mesmo só o começo. Que sirva de inspiração para esses estudantes. Afinal, são eles o futuro desse país. Olhando assim, dá vontade de sorrir com eles. E quem sabe até aprender com eles. São tantas lições de vida, mas para entender melhor, é preciso ir até o coração da Coreia do Sul, onde estão os pilares da sabedoria desse povo. Leveza e precisão. No esporte criado por guerreiros, os valores de uma nação perseverante. É daqui a pouco. Este é um templo diferente. É o solo sagrado do Taekwondo, um símbolo da Coreia do Sul. Mais do que isso, é um estilo de vida. Perseverança. Integridade. Cortesia. Autodomínio. E espírito indomável. Com base nesses 5 princípios, a Coreia criou o Taekwondo. E aqui, no meio do país, ergueu um centro de treinamento para mostrar que o que parece uma luta é, acima de tudo, uma arte. Os atletas dão um show. O Taekwondo foi declarado esporte olímpico em 1988. Mas somente no ano 2000, em Sydney, na Austrália, começaram a competir por medalhas. A técnica é muito apurada. Mas eles garantem que qualquer pessoa pode aprender. Ela tá pedindo para bater. Eu vou bater. One, two. Ok. Ela é forte. I break? Yes. Ela tá dizendo pra eu tentar quebrar. Eu acho mais fácil quebrar minha mão. One. Vamos lá. Yeah! Thank you, Master. Obrigado, mestre. Grande professora. Com ela aprendi fácil. A origem do Taekwondo se confunde com o passado dos guerreiros que viveram nessas terras. Bem perto do centro de treinamento há um túnel de outros tempos. Divisões e fronteiras separando a mesma nação não são novidade na história da Coreia. Este lugar em que nós estamos marcava a fronteira entre 2 reinos. Antigamente existia só um portão em que passava uma pessoa. Hoje, pelo menos, é um túnel onde passa um carro de cada vez. Essa fronteira acabou há 1500 anos, mas até hoje permanecem as diferenças de costumes e de sotaques entre os 2 lados do túnel. Foram muitos combates. E a disputa entre os reinos deu origem ao esporte que hoje em dia chamamos de Taekwondo, uma criação coreana. Desde os primórdios, essa luta e seus códigos de comportamento deram sentido à vida dos jovens e até hoje inspiram as novas gerações. Muitas escolas trazem os alunos para aulas especiais. O Taekwondo é um esporte completo, faz muito bem à saúde. Nos treinamentos, reforçamos valores como a coragem, a humildade e a responsabilidade. Se você fizer Taekwondo, você será capaz de praticar qualquer outro esporte. O mestre adora jogar futebol,
é um grande fã de Pelé. E compara, assim como no taekwondo, no futebol você ataca com os pés. Em 2017, o Campeonato Mundial de Taekwondo foi na Coreia do Sul e o Brasil estava lá. Obrigado, Brasil Taekwondo. O taekwondo é um elemento cultural muito importante. E sempre que alguém veste este uniforme, o dobok, leva a imagem da Coreia do Sul pelo mundo. Você pode ver que levamos a bandeira no peito, ele diz. Como é ter um esporte nacional que reflete o espírito do povo? Enquanto o nosso tradutor repetia a minha pergunta em coreano, fomos surpreendidos por um caça cruzando o céu. Um sinal de que o clima de tensão estava no ar. As demonstrações de força se repetiram até os Jogos Olímpicos de Inverno. Depois da Olimpíada, representantes da Coreia do Sul cruzaram a fronteira. Uma viagem histórica. Eles ouviram de Kim Jong-un que a Coreia do Norte está disposta a negociar o fim do programa nuclear. Ainda há muitos obstáculos no longo caminho até a paz. Assistimos a um capítulo emocionante da história da Coreia e já são mais de 5.000 anos. Uma tradição aperfeiçoada por gerações. Nas mãos de um artista, a beleza que surge do barro. É daqui a pouco. Está nas mãos do mestre. É ele quem dá forma e beleza a uma das tradições mais antigas do país, a cerâmica coreana. Uma técnica passada de pai para filho. Em poucos minutos, aí está. Para nós, parece um milagre ver o barro sem forma se transformando num objeto e a forma que ele vai ganhando. E o artista, como é que vê esse processo? A cerâmica da Coreia tem uma história de mais de 1000 anos. Claro que eu não posso esquecer toda essa história, criar tudo do zero. Meu desafio é sempre mesclar o antigo e o novo e, a partir dessa mescla, desenvolver o meu próprio estilo. Não é fácil, mas é o que eu tento fazer todos os dias. É o meu desafio. O momento da criação é tão bonito quanto as peças em si. A cerâmica mais especial tem essa cor esverdeada. Essa mágica acontece quando as peças vão para o forno. Eu tento fazer com que a minha cerâmica não seja só boa para os olhos, mas que seja útil para as pessoas, seja comendo arroz, seja fazendo suas refeições, seja tomando um chá. E que isso as deixe felizes, que elas entendam que dentro daquele prato, daquela cerâmica, tem uma história. E essa é a história de um povo que trabalha e estuda muito para superar os horrores da guerra. Que vive na fronteira entre a paz e as ameaças de ataques nucleares. Nos campos, no mar, nas cidades grandes, a Coreia do Sul se fortaleceu em pouco tempo, mas ainda há muito o que fazer. Que o mundo volte a olhar muitas vezes para essa parte do planeta com esperança e que as montanhas sagradas protejam a Península Coreana, de norte a sul. Se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globoplay. Fique agora com o Jornal da Globo. Boa noite e até a próxima sexta.